Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, o professor Bernardo de Moraes, que está aqui com a gente, professor da USP. Então, em primeiro lugar, eu vou apresentar aqui o grupo, porque a gente teve alguns inscritos pela internet, pelas redes sociais, e depois vou apresentar o professor e o tema, e daí a gente já parte para a exposição ali do professor. Tá? Em primeiro lugar, também convido o pessoal que fique de câmera aberta, quem puder, obviamente, e aí também com áudio fechado para não interromper, não causar nenhum problema ali técnico na exposição, na aula de hoje. Que compõe aqui o grupo, que estão com a gente hoje, que participam das leituras do nosso grupo, tá aí a Ana Júlia, o João, o Simão, o Pedro, o Leonardo, o Thiago também está aí. E eu acho que à medida que a gente for progredindo, os outros membros também vão poder entrar aqui e fazer perguntas. Tá? Então, professor Bernardo de Moraes, vou ler aqui o currículo dele, que é um currículo de fôlego, de inveja, que é bacharel em Direito pela Faculdade de São Paulo, a USP, especialista em Direito Romano pela Universidade de Roma, La Sapienza, doutor em Direito Civil e Romano pela USP, livre docente em Direito Romano da USP, professor associado da Faculdade de Direito da USP, professor titular e doutor da Faculdade de Direito da FAP, diretor de comunicação da ABDI, foi vice-presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito da USP. Também foi responsável pela tradução das Institutos de Justiniano pela YK Editora. Correto, professor? É isso? Perfeito. Então aqui o nosso grupo de estudos, para quem não conhece, é um grupo aqui da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. A gente foi no comecinho do ano passado. Foi uma iniciativa exclusivamente discente, o nascimento do grupo, com esse propósito de estudar obras clássicas de direito civil, principalmente, filosofia do direito, filosofia política. Ano passado a gente se dedicado um pouco mais a Aristóteles, Platão, depois progredimos para o Tomás de Aquino, e agora, nesse semestre, a gente voltou um pouco os olhos para Roma, lemos Cícero, as obras de Cícero, e agora o direito romano propriamente dito. Nossa primeira obra foi As Regras de Ulpiano, que é um livro bem curtinho, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, sem mais delongas, professor Bernardo, se o senhor quiser... Só para a gente combinar que o senhor disse que vai fazer a exposição, mas se alguém tiver uma pergunta, que pode... Acho que ali embaixo tem a função de levantar a mão, ali na barra inferior da plataforma tem a função de levantar a mão. Então, se alguém quiser fazer uma intervenção, obviamente respeitando ali os limites da razoabilidade, se alguém quiser fazer uma pergunta, professor, fique à vontade. E, professor, o senhor vai fazer uma exposição e depois vai abrir para perguntas, é isso? Na verdade, Rubens, eu fico inteiramente à vontade. Como o grupo de vocês é um grupo de estudos, atualmente em grupos de estudos não há uma exposição formal. Eu posso, se me deixar, eu falo 1 hora com a maior facilidade. Isso, meu viés de professor aqui tá nas veias. Mas à medida que eu for falando, se quiserem tirar dúvidas, se quiserem fazer questionamentos, se quiserem criticar, eu não tenho absoluto, não é uma palestra. É um grupo de estudos, é um diálogo. Grupos de estudos sempre me encantaram na minha formação na faculdade. Eu acho que é um bom momento para conversarmos. Então, quem quiser, por favor, fique à vontade a qualquer momento. Em princípio, eu vou falando, mas aí se alguém quiser, por favor, me interrompa. Eu já estou fazendo aqui umas adaptações, já peguei um livro aqui na estante que eu quero mostrar para vocês, para fazer um comentário inicial. Perfeito, professor. Então, agradecendo imensamente a tua disponibilidade, a gente sempre fica muito feliz quando a gente recebe algum palestrante novo. O senhor foi muito solícito com a gente, lhe mandei mensagem no Instagram. Para quem não sabe, o professor Bernardo de Moraes, ele tem um conteúdo muito legal no YouTube, principalmente. Também no Instagram compartilha um conteúdo muito legal. Esses dias eu achei bem interessante, do Pontes de Miranda, que saiu na mão como advogado. Pontes de Miranda hoje é Catatu. Então, quem não conhece o professor Bernardo de Moraes, vai lá no Instagram dele. Ele tem um site também com vários conteúdos, indicações bibliográficas de direito romano. No YouTube tem um montão de conteúdo de direito romano, super acessível, super tranquilo de entender. Então, quem não conhece o trabalho do professor, por favor, conheça. E também agradecendo imensamente a disponibilidade, está aqui conosco, está aqui com os alunos aqui da UFPR. É um agradecimento
de verdade aqui, professor, que está aqui conosco com o maior prazer do mundo, né? A palavra é toda sua, por favor. Obrigado. Bom, olha, em primeiro lugar, tenha certeza que o prazer, deixa eu só fechar isso para não ter problema. O prazer é inteiramente meu. Eu aceitei rapidamente porque algo que eu sou é idealista com relação ao estudo, e não só o grupo de vocês, que eu não conhecia, foram vocês que entraram em contato comigo, mas qualquer outro grupo no Brasil que ache que eu possa, de alguma forma, colaborar, eu fico lisonjeado com o convite e colaborarei com a maior alegria, tenho certeza disso. A universidade, ela só cresce, né, com esse espírito de colaboração entre todos, não só no meu ambiente aqui na USP, mas também com outras universidades. É típica mais das faculdades públicas no Brasil, mas também de faculdades particulares. Para mim é um imenso prazer. Então, o convite para mim se revelou irrecusável. E também, até conto, eu fiquei um pouco preocupado no começo pelo viés de filosofia, que não é bem o meu viés. Por outro lado, também fiquei feliz porque vocês, eu vi que estavam empreendendo uma leitura justamente do Manual de Direito Civil, que eu indico para os meus alunos do primeiro semestre. Eu sou professor de civil, além de ser professor de romano, eu indico o Manual do Francisco Amaral para os meus alunos do primeiro ano, dizendo que é um dos, assim, cada manual tem os seus defeitos, mesmo o Francisco Amaral, mas o Francisco Amaral é dos manuais que tem menos defeitos e mais virtudes. Então é um manual, conheço o autor pessoalmente, e ele tem esse viés de filosofia, então achei que foi muito bem escolhido, seja lá como chegaram a essa indicação, ela foi maravilhosa. E também, por outro lado, embora eu não me ache com uma formação tão forte em filosofia, eu devo dizer que sim, o direito romano tem as suas conexões possíveis com a filosofia do direito. Não é o viés atual dos professores aqui do Largo de São Francisco, esse filosófico, mas já foi. Os dois antecessores do atual catedrático aqui, o professor titular de Direito Romano, eles tinham uma formação louvável em filosofia do direito, a ponto que o dois para trás, o famoso Alexandre Correia, que traduziu a Suma Teológica. Então não precisamos falar mais nada, é um grande autor. E o filho também desenvolveu trabalhos excepcionais que eu já recomendo a leitura, já fica essa recomendação, na primeira metade do século XX, em especial com temas ótimos, como, por exemplo, o estoicismo no direito romano. Então, esse viés é interessante. É pouco explorado hoje por romanistas. E também, se lê em italiano, eu vou dar uma dica. Houve nos anos 70 um congresso que eu acho que foi um dos melhores congressos no mundo, no século XX, sobre filosofia. Vocês disseram que leram Aristóteles, né? Eu fui aluno de um professor em Roma, Talamanca, que, de uma forma exagerada, ele era um pouco exagerado, ele dizia que desde Aristóteles nunca tinham inventado muito mais em filosofia, que Aristóteles foi a base fundamental de toda a filosofia. É claro que era exagerado, ele tinha consciência disso. Mas foi realizado nos anos 70, na Itália, e publicado em Roma, atas de um congresso muito interessante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. A filosofia grega e o direito romano. Então vai ficar gravado. Isso aqui foi publicado em 2 volumes, e se vocês que gostam em italiano, mas principalmente o segundo volume, tem um artigo que, do ponto de vista de conexões entre filosofia, um estudo sério do direito romano, é absolutamente precioso, que é um artigo do Mário Talamanca. Esse artigo, traduzindo o esquema genus species na sistemática dos juristas romanos. Então, essa foi um congresso que discutiram muitas questões de sistematização do direito. E isso vai ser importante para uma sugestão final que eu vou fazer para vocês. Então, fica a dica de uma leitura, se quiserem no futuro empreender. Agora, quanto ao tema. Repetindo que para mim é um imenso prazer estar aqui. E, por favor, Rubens, controle meu tempo. Quando quiser, corte.
O tema ficou como o direito romano nas regras de Ulpiano. O direito romano nas regras de Ulpiano. Parece simples, mas na verdade o próprio título da minha fala já traz uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades. A primeira dificuldade é a que obra eu estou me referindo? Porque se eu digo as regras de Ulpiano, surge já um probleminha. No Digesto, que é a principal fonte das obras produzidas pelos jurisconsultos de época clássica, Digesto, abrindo parênteses, a principal parte do que hoje se entende por corpus iuris civilis, no Digesto, o Digesto, ele tem uma relação inicial com as obras que foram utilizadas para a composição do Digesto. E se vocês forem ver ali no comecinho, em Ulpiano, enumeram jurisconsultos, se vocês forem ver em Ulpiano, aparecem duas obras chamadas regras, ou poderíamos dizer das regras. Tem uma obra em 7 livros acerca das regras, e tem uma obra em um livro único das regras. São duas obras diferentes. Vou problematizar mais. E o pior é que eu imaginava que isso ia acontecer. Eu achava que era muito provável mesmo que vocês tivessem tido acesso a essa obrinha aqui, muito boa, de Gaetano Sciascia, chamada Regras de Ulpiano. Só que aí eu vou contar uma coisa. Essa obra, Regras de Ulpiano, não é nenhuma dessas duas obras citadas usadas no Digesto e que se chamam Regras de Ulpiano. Pior, essa obra aqui, segundo a romanística, sequer é de Ulpiano. Sequer é de Ulpiano. Olha que coisa interessante. Então aqui eu já começo com algumas considerações gerais. Esta obra que vocês leram, muitos romanistas hoje não chamam ela de regras. Aqui teria havido um erro do Gaetano Sciascia, e essa obra não se referiria às duas obras que são citadas no Digesto e que foram empregadas na composição do Digesto e que se chamam regras de Ulpiano. Olha que coisa interessante. Então, vocês que leram as regras de Ulpiano pelo Gaetano Sciascia, talvez tenham lido Direito Romano, mas não leram Ulpiano. Talvez. Pior, talvez não tenham lido sequer Direito Romano Clássico. Talvez tenham lido Direito Romano pós-clássico. Ou, poderíamos dizer, um Direito Romano vulgar. Então, aqui eu começo a situar um pouco, porque aqui uma coisa que é importante é situar um pouco quem é o autor, que obra e em que momento foi produzida, para que nós consigamos analisá-la adequadamente. Bom, vamos por partes. Vamos pressupor, num primeiro momento, que a obra é de Ulpiano. Quem foi Ulpiano e qual a importância desse muito, muito famoso jurisconsulto romano? Aqui abrindo um parênteses. Infelizmente, aqui no Brasil, não há uma tradição, como na Itália, entre romanistas, de estudarem os jurisconsultos. Isso é uma coisa que eu fiquei encantado quando eu estive na Itália. Quando as pessoas tinham contato com um fragmento do Digesto, um texto do Digesto, os verdadeiros romanistas italianos, alemães, eles conhecem muito bem a história de Paulo, Piano, Pompônio, Modestino, do Juliano, enfim, dos juristas romanos. Na América Latina, de uma forma geral, não há uma tradição desse estudo do jurisconsulto.
Tanto que alguns nomes, muitos juristas, romanistas latino-americanos, eles têm uma grande dificuldade de contextualizar, mas esse jurista é de que época, qual a característica da obra dele. Então me permita fazer alguns comentários de Ulpiano. E de todos os jurisconsultos, é difícil dizer também qual foi o maior jurisconsulto, ou qual é o mais importante jurisconsulto romano, porque na verdade dizer qual é o mais importante depende do critério para selecionar o mais importante. É o mais importante por extensão da obra, é o mais importante por originalidade, é o mais importante por ter sido o primeiro, é mais importante por ter sido sistematizado, é mais importante por ter tido mais influência para o direito posterior, enfim, dizer qual é o mais importante é difícil. Agora, algo eu posso dizer, Ulpiano certamente foi o jurista mais importante para a composição do digesto. De novo, esse parênteses, eu peço perdão, Rubens, é que eu não sei exatamente o que vocês já estudaram. O que nós hoje, um breve parênteses, o que nós hoje chamamos de corpus iuris civilis, desde a década de 1870, esse termo indica um conjunto de 4 textos, por ordem de criação-promulgação. As Institutas de Justiniano, o Digesto, o Código, ou Códex, e uma quarta parte, que são chamadas novelas. Dessas 4, só as 3 primeiras foram efetivamente promulgadas. As novelas nunca foram oficialmente promulgadas. As Institutas são um manual para estudantes primeiranistas dos cursos de direito no Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Parênteses dentro do parênteses. A época de Justiniano, que foi o imperador que mandou elaborar isso que nós chamamos de Corpus Iuris Civilis, havia 2 grandes escolas de direito, uma em Constantinopla e uma em Beirute, atual Beirute. E o curso de Direito, ele tinha 5 anos, tal como é hoje, em média. E no primeiro ano, o texto central, não único, mas o texto central dos alunos era as Institutas de Justiniano, essa primeira parte. É um texto, dos 4 textos, ele é o mais sistemático de todos, o que interessa mais para a filosofia do direito, talvez, por conta dessa questão da sistematização. O segundo texto é o Digesto, que é o mais importante, e o que teve maior influência para a construção do nosso direito atual. O Digesto é uma compilação de fragmentos da jurisprudência clássica. Então, uma compilação de doutrina do direito clássico, a compilação de trechos das grandes obras dos grandes juristas de época clássica. E daí, nomes variados, já citei alguns. E só para terminar, Códex e novelas são compilações de normas promulgadas por imperadores romanos, que nós romanistas chamamos de, por conta do termo que é usado nas fontes, nós chamamos de constituições imperiais, que não nos interessa agora. São interessantes, mas não nos interessa agora. Nos interessa, como estamos falando de Ulpiano, nos interessam o Digesto. Bom, o Digesto foi a base da construção do que nós entendemos por direito hoje. Quando houve o Renascimento, criação das universidades... Diga. Licença, eu só fiquei curioso. E o que seriam as novelas? As novelas e o Códex, os dois, são compilações de constituições. Isso é importante que vocês vão me perguntando, porque como eu não conheço vocês, eu não sei exatamente o que vocês sabem e o que vocês não sabem. Então, eu não quero ser superficial demais, nem quero ser aprofundado demais. Então, vão me dando feedback, porque daí eu vou, como diria o outro lá, quem sabe faz ao vivo. Eu vou improvisando aqui para o que interessa para vocês. Códex
que é código, traduzido literalmente como código, em regra, e novelas são compilações de constituições imperiais. Constituições imperiais são normas promulgadas por imperadores romanos. A diferença entre o código e as novelas é o período abrangido pela compilação. O código são normas promulgadas por imperadores romanos até o ano 534. E o código, o códex. E as novelas são normas promulgadas a partir de 534, quer dizer, depois, e até 10 anos depois da morte de Justiniano. Então a gente iria até mais ou menos 10 anos depois, então 575 depois de Cristo. Tá? Só abrindo um parênteses, são textos muito diferentes, porque como foram feitos, entre aspas, pelo imperador, mas são derivados da burocracia imperial, eles não têm um latim muito próximo com aquele latim dos advogados, uma forma de falar muito próxima do nosso advogado hoje, que é aquela forma pomposa, fala e não diz nada, é horrível entender as constituições imperiais. No digesto é diferente, são fragmentos, são uma compilação dos grandes juristas, então são textos muito mais claros, muito mais objetivos, é gostoso ler. Peguem na tradução, evidentemente, mas são textos muito mais facilmente inteligíveis. E mais fácil ainda as institutas, porque foram feitas por um aluno primeiranista do curso de Direito da época. Então, e hoje, vejam, um primeiranista hoje de qualquer faculdade tem muito mais preparação humanística do que um aluno de primeiro ano de Direito na época de Justiniano. Então, é uma base, é por isso que eu sempre recomendo, vão para as institutas em primeiro lugar. Tudo bem? Por que o piano é tão importante? O digesto, ele é extremamente extenso. Ele é mais extenso, para vocês terem uma ideia, do que uma Bíblia. Só para vocês terem uma noção de extensão. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma edição de digesto. E, só para vocês terem uma ideia, com letra pequena em 2 colunas. Só para vocês terem uma noção física de quão extensa é essa obra. Bom, e por que o piano é importante? Quase 40% do digesto foi tirado de Ulpiano, de obras de Ulpiano. Então, Ulpiano, esse famoso jurista romano que produziu a sua obra essencialmente nas primeiras décadas do século III depois de Cristo, ele sozinho, ele abrange, até tenho o dado mais exato aqui, ele abrange mais ou menos 39,33% de todo o conteúdo da principal parte do Corpus Iuris Civilis. Para ter uma ideia ainda maior, além de ser um volume enorme, para vocês terem uma ideia, dos 39 juristas cujas obras foram aproveitadas no digesto, o segundo mais citado, que é Paulo, o volume de fragmentos, de trechos dele, corresponde a 17,54%. Então, olha a diferença. O piano, quase 40%. Paulo, que é o segundo, 17%. Aliás, para vocês terem uma noção, os 5 juristas mais importantes do digesto, somados, eles chegam a mais ou menos 30% do digesto. Só o piano, 40%, 39,33% mais ou menos do digesto. Então, o piano, a gente pode dizer que foi a base do principal texto do Corpus Iuris Civilis, que foi a compilação mais importante
de todos os tempos, foi a maior contribuição dos romanos para a posteridade e que é a base da grande maioria dos sistemas jurídicos da atualidade. Então, Ulpiano é um autor, assim, não tem nem o que dizer, absolutamente importante. Ponto. E essas tais regras de Ulpiano? Bom, aqui começa um problema. Quase nenhuma obra de época clássica chegou até nós diretamente. Quase nenhuma. O que nós temos em regra dos grandes juristas romanos chegou até nós por via indireta, principalmente dentro do digesto. Então, quando hoje nós romanistas nós tentamos reconstituir o que se chama de direito romano clássico, nós, na verdade, lemos um texto justinianeu, que é o digesto, e a partir dele tentamos reconstruir como eram os textos no período clássico. Repito, de época clássica, textos dessa jurisprudência clássica, quase nenhum chegou até nós. Uma das grandes e maravilhosas exceções são as Institutas de Gaio, mas são realmente um caso absolutamente à parte. Qual o problema? Esse texto que vocês leram, que Gaetano Sciascia chama de Regras de Ulpiano, ele chegou até nós a partir de um manuscrito que foi descoberto, ou melhor, um manuscrito que foi elaborado aproximadamente na época da fundação de Bolonha. Aliás, na verdade, um pouco antes da fundação de Bolonha, uns 100 anos, mais ou menos, antes da fundação de Bolonha. Em regra, se considerem, mais ou menos esse texto, o manuscrito do século X depois de Cristo. Então, ele é muito posterior. E nesse manuscrito que chegou até nós, não tem uma indicação clara de autor ou da obra, salvo uma linha inicial, onde aparece a seguinte expressão: tituli ex corpore Ulpiani. Então, ao pé da letra seriam títulos do... Aqui, o ex corpore seria do corpore no sentido de conjunto. Então, seria alguma coisa como assim, os títulos retirados do conjunto de Ulpiano, do conjunto de obras de Ulpiano. Não diz o nome da obra. Professor, não fala que é da... Oi? Perdão. O Elton aqui levantou a mão para fazer uma pergunta, eu penso. Fique à vontade, por favor. Eu nem vi. Onde é que você viu que levantou a mão? Eu não vi aqui. Como parece. O Wellington tá escutando a gente? Foi... Ó, quando quiser... Eu vou continuando, então. Quando quiser, podem abrir o áudio. É que eu não vi a mão levantada, mas eu não sei como aparece aqui no sistema, mas... Se avisar, se aparecer, eu lhe aviso, professor. Qualquer coisa, mandem no chat, às vezes, até para seja mais fácil de ler a pergunta. Tá? Por favor, professor. Bom. Tá ótimo. E já aproveitando que falaram do chat, o que o Simon perguntou, para hoje, atualmente, é bom seguir esse esquema de estudar com as institutas e depois o digesto? Não tenha dúvida que sim. Não tenha dúvida que sim. Primeiro as institutas e depois o digesto. As institutas, eu tenho defendido há alguns anos, as institutas, na verdade estou reproduzindo o Justiniano, não é o Bernardo que está inventando isso. As institutas são a chave de leitura do digesto. É o primeiro lugar que vocês têm que ler. E as institutas, se vocês pegarem, é fantástico, ó, só abrindo um parênteses. As institutas, logo no começo, vocês percebem até a preocupação
de Justiniano com relação à didática. Por exemplo, logo no começo, ele fala sobre o método de estudo do direito e fala que o estudo ele tem que ser feito, em primeiro lugar, ó, citando Justiniano, quem acompanha meus vídeos sabe, já deve ter visto esse trecho, primeiramente através de uma explicação fácil e simples das institutas e em seguida com uma explanação mais cuidadosa e precisa, que é o digesto. Então, o próprio Justiniano responde à pergunta do Simão: comece pelas institutas e depois vá pro digesto. Mas então, olha que interessante, Rubens e demais. O manuscrito ele não diz regras de Ulpiano. Da onde eles tiraram esse regras de Ulpiano? Eles tiraram, que é até o título ali vocês podem ver da capa do livro ali que está na mão do Rubens. Eles tiraram isso da onde? O que acontece é que há um fragmento, um trecho do digesto, para quem conhece, aqui não vou ter tempo de explicar, mas é o digesto 22, 5, 17, que indica um trecho de Ulpiano que diz que é de uma daquelas duas obras chamadas Regras, aquela obra que é em um volume só. E o interessante é que esse fragmento ele foi reproduzido nesse texto que chegou nesse manuscrito do século X. Então, alguns autores chegaram de cara e pensaram, bom, esse texto não diz de onde é, mas tem um fragmento no digesto que é igualzinho e diz que é das regras de Ulpiano. Então, esse texto é dessa obra chamada Regras de Ulpiano. Ponto. É a opinião do Sciascia, que chamou a tradução dele de Regras de Ulpiano. O problema, na minha opinião, é o seguinte, mas isso não é uma questão fechada entre romanistas. O problema é que dentro disso que vocês leram, vocês vão encontrar trechos que são sim dessa obra chamada Regras, mas também trechos que são sabidamente de outras obras de Ulpiano, como, por exemplo, das Institutas de Ulpiano. E pior, trechos que sabidamente não são de Ulpiano, porque se referem a, por exemplo, a normas de imperadores posteriores ao Ulpiano, quando o Ulpiano já morreu. Então, esse texto que vocês leram, certamente não foi escrito, pelo menos totalmente, por Ulpiano. Trechos podem ser dele, mas todo ele, não. Mas a sistematização desse texto que vocês leram, ela é interessante. Por quê? Porque ela segue à risca a sistematização das Institutas de Gaio. Se vocês pegarem o índice dessa obra, Regras de Ulpiano, se vocês pegarem o índice dessa obra, Regras de Ulpiano, e compararem com o índice das Institutas de Gaio, abrindo parênteses, as Institutas de Gaio é um manual um manual sistematizado de direito feito por um autor, de um jurista muito importante chamado Gaio, em meados do século II depois de Cristo. Então, pensem que as Institutas de Gaio, elas foram produzidas mais ou menos 50 anos antes de Ulpiano. 50 anos antes de Ulpiano. É curioso, porque você pega essas regras de Ulpiano, essas, entre aspas, regras de Ulpiano, e compara com as Institutas de Gaio, a sistematização é a mesma. Você vai ali, Gaio tem 4 livros. Essas regras de Ulpiano, elas vão até o começo do 3º livro. Fica faltando só uma parte do 3º e o 4º livro. O resto é uma sistematização igual. Bom, das duas, uma. Isso significa que, ou Ulpiano seguiu a sistematização de Gaio,
Ou, 2, essa obra não é de Ulpiano. E quem fez essa obra seguiu a sistematização de Gaio. Eu, pessoalmente, acredito nessa segunda hipótese. Por quê? Porque se tivesse sido Ulpiano, muito mais provavelmente ele teria seguido a sistematização das suas próprias institutas. E não as de Gaio. É claro que é difícil tirar uma conclusão daqui também, porque as institutas de Ulpiano não chegaram integrais até nós. Mas, de qualquer jeito, é estranha essa fidelidade a Gaio. Aqui, só controlando aqui um pouco o tempo, porque eu tenho outras coisas para falar, muito provavelmente, isso que vocês leram foi produzido mais ou menos 100 anos depois. 100 anos depois da morte de Ulpiano. Provavelmente por um autor que quis seguir a sistemática de Gaio, o que mostra que o sistema de Gaio já gozava de muita fama. Só abrindo um parênteses, a sistematização de Gaio ela é extremamente importante do ponto de vista de história do direito, porque ela foi a base do Code Civil, do Code Napoleon. E ela, na verdade, a ideia central dela é que baseia a grande maioria dos códigos civis do mundo hoje, ainda, não o BGB, não a categorização derivada da pandetística alemã, que é interiorizada, absorvida após Windscheid pelo Código Civil Alemão, que foi promulgado em 1896. Isso é outra história. A maior parte dos códigos civis do mundo, e aqui na América Latina, muito claramente, Brasil não, mas se segue a sistematização derivada das institutas de Gaio. Então, é uma sistematização baseada em 3 conceitos-chave: pessoas, bens ou coisas e ações, que gozou de uma fama inacreditável. Esse texto que vocês leram talvez mostre que essa sistematização ela já tinha muita força no século 100 anos depois de Ulpiano, então a gente está pensando ali início do século IV depois de Cristo, lá por 320, 330 depois de Cristo. Bom, e tem lógica fazer isso 100 anos depois de Ulpiano? Tem. Aqui uma outra observação para vocês interpretarem também melhor o texto. Ulpiano, ele não ficou famoso, ele ficou famoso por essa circunstância que eu disse. Mas por que Justiniano, a equipe dele, seguiu tanto Ulpiano? Não é porque o Ulpiano é criativo. Ulpiano é dos juristas com menos criatividade dos juristas romanos. Tem muitos outros muito melhores. Vocês querem um jurista criativo? Leiam Juliano, leiam Africano, ou o próprio Gaio. Mas Ulpiano não era criativo. Mas o Ulpiano ele é tido por uma parte bem significativa dos romanistas como superficial. Superficial. Aliás, nesse texto que vocês leram, vocês percebem isso. Um quê de superficialidade. Mesmo nas outras obras, se nota isso. Isso não é... Se tiveram esse sentimento, eu fico feliz, porque é isso mesmo. Então, por que o Ulpiano foi muito bom? Por que ele foi seguido? Bom, o Ulpiano foi uma figura muito importante, também aqui abrindo um outro parênteses, o Ulpiano foi... ele teve uma importância, foi morto, inclusive por isso, ele tinha uma importância política muito grande à época em que ele viveu, então era um jurista famoso à época, não era só o que nós chamaríamos de um acadêmico, longe disso. Mas ele se tornou um jurista muito conveniente para a equipe de Justiniano por uma outra característica. Então, não é porque ele era criativo, mas porque ele era compilador. Isso vocês não percebem nessa obra Regras. Se bem que acaba sendo uma compilação, mas é o que eu não acho que foi feita por Ulpiano.
essa que vocês leram. A obra original, regra, sim. Mas vejam, o Peano, ele era compilador. O que eu quero dizer com isso? Mais do que outros autores, ele tinha aquele estilo de ficar citando autores anteriores, ele elencava vários autores anteriores, e daí no final ele dava a opinião dele. Olha que, imagine que eu sou o Triboniano, que era o braço direito de Justiniano, estou elaborando uma compilação da jurisprudência clássica. Imagine que conveniente ter uma obra de um autor que já fala assim, fulano entende isso, Beltrano entende aquilo, Caio entende isso, Tício entende aquilo, Semprônio entende aquilo, e depois diz no final, e eu entendo tal coisa. É uma obra superficial, mas é uma obra conveniente para a exposição da matéria. Sabe quando vocês leem, isso é uma falha de um dos manuais atuais, ali no primeiro semestre, vocês têm pessoa jurídica, e daí começa teoria acerca da natureza jurídica da pessoa jurídica, teoria da ficção, teoria da realidade, teoria de não sei o quê. E o autor tal defende isso, defende aquilo, e daí, normalmente, o autor do manual, ele chega e diz, e eu entendo tal coisa. E daí o aluno do primeiro ano normalmente fica, e eu com isso, para que serve toda essa discussão? E no fundo, a percepção do aluno do primeiro ano, eu acho que ela é melhor. Existe a tradição de ficar repetindo todas as teorias acerca da natureza jurídica da pessoa jurídica sem nenhum fundamento prático explícito por parte da maior parte dos autores. Mas enfim, então imagine que interessante, um autor que fala, ó, fulano entende isso, Beltrano, e eu entendo tal coisa. É uma obra maravilhosa, porque ela simplifica o trabalho de compilação. E aqui acresce um outro detalhe. O Peano, ele é considerado um dos últimos verdadeiros juristas de época clássica. Ele viveu no momento final do direito clássico. Alguns de vocês podem estar pensando, peraí, mas segundo os manuais, o período clássico se estende por mais de 100 anos depois de O Peano. Aqui eu peço para tomar um cuidado. A romanística mais recente hoje, ela insere depois de O Peano um período que se chama período epiclássico. Eu não vou ter tempo de desenvolver isso, mas vejam, tem um vídeo lá no meu canal sobre as fases. A doutrina insere, e eu adoro, eu acho muito inteligente essa inserção, ela insere depois de O Peano, na verdade eles fazem casar esse período logo depois de Alexandre Severo, que é logo depois. 10 não, um pouco, é porque há uma oscilação com relação a quando morreu o Peano, há uma divergência, mas considere 10 ou 5 a 10 anos depois da morte de O Peano. Dali até o final do que os manuais chamam de clássico, a romanística hoje tem chamado de período epiclássico. Por quê? Porque já é um período de decadência, é um período de transição para a decadência total do período pós-clássico. Então, olha que interessante, o Peano, ele é forçado isso que eu vou dizer, mas ele seria, fazendo bem a grosso modo, quase como se fosse o último dos grandes jurisconsultos, e com estilo compilador. Então ele se torna alguém conveniente para ser usado pelos seus sucessores, porque depois dele pouco se evoluiu, e ele reproduz o que vinha antes. É fantástico, mas nesse sentido. E aí acresce uma questão interessante. Como mergulhamos depois de O Peano em uma decadência da jurisprudência clássica, começaram a surgir, no final desse período epiclássico, começaram a surgir compilações privadas, tanto de jurisprudência clássica quanto de constituições. Só para dar exemplos, Código Gregoriano em 292, Código Hermogeniano em 295, Sentenças de Paulo
por volta de 300 e pouco, junto, mais as tais das sentenças de Paulo, não sei se vocês já ouviram essa fonte, elas são mais ou menos contemporâneas a esse texto que vocês leram. 100 anos, mais ou menos, depois da morte de Ulpiano. Depois também, Fragmenta Vaticana, é uma outra fonte importante dos fragmentos vaticanos, que ali é mais ou menos do ano 400 para frente. Uma fonte chamada Colácio, que é mais ou menos também 400 para frente, mais ou menos uma mesma época dos tais dos Fragmenta Vaticana. Não importa o que são essas fontes, todas elas são compilações de caráter não oficial do direito anterior. Muito provavelmente, isso que vocês leram, vocês sentiram como um texto superficial, porque ele é um texto que ele simplesmente compilava para uma época de decadência do direito regras para facilitar a aplicação do direito. Algo como se fosse algo telegráfico. Na verdade, aqui abrindo um parênteses, esse texto que vocês leram, ele é muito famoso só pelo começo dele, que tem aquela famosa divisão, cadê aqui? Tem aquela famosa divisão, ó, as leis são perfeitas ou imperfeitas, são perfeitas, imperfeitas ou menos que perfeitas. Essa explicaçãozinha aqui, e também aqui o terceiro, a lei é rogada quando proposta, abrogada quando abole a lei anterior. Esse começo aqui, ele não tem um paralelo exato em outras fontes. Agora, quase todo o resto tem. Então, o que a maioria faz? Tem trechos aqui que são praticamente cópia das Institutas de Gaio. Então, o que a maioria faz? Cita as outras fontes, salvo por esse comecinho. Isso daqui foi uma compilação. Aliás, abrindo um parênteses, se vocês leem latim, não sei se vocês leem latim, o latim que está aqui já é um latim vulgar. E se pegarem um manuscrito que tem reprodução online, com um latim extremamente vulgar e incorreto. Tem erros crassos aqui, que não é razoável achar que foi o Piano que cometeu. Tem erros de conteúdo também. Se vocês encontraram aqui dentro contradições, parabéns, porque há, de fato. Esse texto não foi um texto construído para ser um sistema. E ele sequer foi feito por um único autor. Esse texto é eu vou usar um termo mais forte, ele é uma infeliz compilação de algum jurista desconhecido de início do século IV depois de Cristo, na minha opinião. Tudo bem até aqui? Se vocês Professor, gostam... Diga. Só tenho uma dúvida, assim, realmente. Considerando que, muito provavelmente, que nem o senhor disse, não foi o Piano que escreveu, que é uma compilação, digamos assim, mal feita, com latim, aspas, caipira, né, com seus erros e tudo mais. Qual que é o valor, qual que é o mérito de ler essa obra, assim, além do puro conhecimento de direito romano, se ela não teve, tipo, prestígio em seu tempo? Ou ainda mais, qual que era a aplicabilidade disso, né? Eu pergunto, sendo bem honesto, do que nos adiantou ter lido essa obra, considerando o que o senhor disse? Adiantou porque é direito romano. Vocês leram direito romano e leram uma compilação de ideias não bem sistematizadas de direito romano. Então, para vocês, com certeza adiantou. Mas daí nós não podemos dizer que esse é o direito romano de Ulpiano. Nós podemos dizer que esse é o direito romano que nós tínhamos, de uma forma muito sintética, no início do século IV depois de Cristo. Então, nesse sentido, nos adiantou. E qual é a importância? Outro detalhe que é importante. Isso é interessante. A jurisprudência clássica ela entra em decadência a partir mais ou menos da época de Ulpiano. Só que isso não significa que ela deixa de ser aplicada. Ela continua a ser aplicada, entre aspas, nos tribunais. Ela era aplicada.
Só que a questão é que não havia mais uma produção criativa pelo que nós chamamos de juristas. Então, começaram a surgir, aqui contextualizando, essas compilações que tinham nítida função prática. Eram compilações, porque pensa numa época, Rubens, em que não havia imprensa. Pensa que você é um aplicador, odeio esse termo, mas você é um aplicador do direito. Você é um Cícero do século IV depois de Cristo, e você vai defender alguém perante o equivalente ao nosso juiz hoje. Você e precisa conhecer essa jurisprudência clássica, que é fonte do direito. Como é que você faz? Você não vai até uma livraria, você não entra na Amazon e compra um vademecum de direito. Você precisava de cópias manuscritas dos principais textos. Você já pensou ficar copiando o texto? Era uma tragédia. As pessoas não tinham em casa bibliotecas, como vocês estão vendo aqui atrás, isso não existia à época. Vocês sabiam, abrindo um parênteses, que até a Bíblia de Gutenberg, em meados do século XV, as bibliotecas da maior parte das universidades europeias eram uma salinha como a minha, porque eram só alguns manuscritos que ficavam fechados normalmente com cadeados dentro de baús. Quando forem para a Europa, visitem esse tipo de local. As bibliotecas variavam um pouco. Às vezes vocês veem algumas bibliotecas que tem aquelas bancadas, os livros ficavam presos com correntes. Isso é muito bonito de ver, muito interessante de ver. As bibliotecas, seria o equivalente a bibliotecas públicas. Mas eles, em regra, não são para manuscritos, mas são para textos após a Bíblia de Gutenberg, textos impressos já. Os manuscritos eles não eram guardados assim, e eram poucos, porque você tinha que ficar copiando à mão. Material de escrita era muito caro. Vocês sabem que há anos atrás, repercutiu, já muitos anos atrás, repercutiu que algumas universidades europeias, inglesas principalmente, começaram a fazer exame de DNA nos pergaminhos de manuscritos e descobriram, e aí o exame de DNA dá uma resposta absoluta, que era pele humana. Sabiam dessa? Muitos manuscritos que há em biblioteca, eles usavam peles humanas, não só pele de animais. Por quê? Dificuldade de acesso a material de escrita. Eles chegavam a usar pele de cadáveres para escrever textos. Olha o nível da dificuldade de material. Então, numa época em que havia uma dificuldade de acesso a material, imagine como era conveniente ter um texto curtinho, abreviado, com a essência de tudo como esse que você leu. Esse texto que você leu, ele tinha uma grande importância prática. Só que daí surgiu um novo problema. Eu estou tentando responder a sua pergunta, você, por favor, me interrompa se quiser, Rubens, e demais. Só que daí surgia também um outro problema. O texto que o Rubens tinha, o Rubens é advogado, século IV depois de Cristo. O texto que ele tinha manuscrito, com essa compilaçãozinha, não podia não ser igual ao que o João, por exemplo, tinha. Por quê? Porque na cópia podia ter dado diferença. Agora imagine que os dois são advogados de partes contrárias. Os dois vão e citam supostamente o mesmo texto, mas a redação é diferente. E para tornar uma redação diferente, basta incluir uma palavra como, por exemplo, não. Hoje nós falaríamos que até a mudança de vírgulas muda o sentido de frases. Isso não acontecia na época porque eles não usavam vírgulas, o texto não tinha nem espaço entre as palavras. Era diferente a escrita da época, mas eu poderia inserir um non ali no meio de um texto que muda radicalmente o sentido, por evidente. E aí, qual texto? O advogado Rubens Romano apresenta uma compilação, tá aqui, ó, excelência, claro que não era assim, mas excelência, o texto está aqui. Aí o João, não, excelência, o texto está aqui. Isso criava um problema de aplicação prática do direito nessas compilações que não eram oficiais. Por isso, em 426, foi promulgada uma famosíssima lei, chamada Lei de Citações. Isso também tem um vídeo no meu canal. O que essa Lei de Citações fazia? Tentava botar ordem
na utilização desses autores, dessas compilações privadas. Tentava, mas não resolvia 100%. A solução final foi só o Digesto de Justiniano. Mas eles tentavam colocar ordem nessa organização desse material. Então, aqui para dar um fecho à resposta que eu estou te dando, Rubens, no que adiantou ler esse texto? Muito provavelmente vocês tiveram uma visão prática de como era o direito, de regras aplicáveis na prática no século IV depois de Cristo, mas não do pensamento de Ulpiano. E aqui vai uma dica, eu estou vendo que aqui a gente está com tempo, eu não sei exatamente qual o tempo final disso daqui, mas eu estou vendo que eu estou falando há muito tempo, eu queria dar uma dica. Como vocês gostam de filosofia, interessa mais para vocês obras que são construídas de uma forma minimamente sistemática. Se vocês gostam, por exemplo, de Ulpiano, nós temos aqui um problema, porque embora tenha muito material de Ulpiano, ele só teve 3 obras que atendem, em que ele buscou, em que ele tentou ser, original. Regras 1, aquela regras em 7 volumes, 7 livros que eu mencionei, aquela outra regras em um único livro, que estão dentro do Digesto, que não são essas que vocês têm aí, não foi isso que vocês leram, e uma terceira obra que se chama Institutas de Ulpiano, que também chegaram até nós só dentro do Digesto. Só que aí olha que interessante, chegaram até nós poucos fragmentos, mas os fragmentos mais interessantes no livro, a tradução do Vasconcelos aqui, acho que vocês já viram, chegaram para nós dentro do livro, não todos, tá? Mas alguns fragmentos muito interessantes dessa obra que eu estou falando, as Institutas de Ulpiano, dentro do primeiro título do comecinho ali do Digesto. E qual é o título? Da Justiça e do Direito. Que é óbvio que é um tema que filósofos adoram e que é muito interessante, com discussões do tipo o que é o direito natural. Então, é muito interessante. Se querem alguma coisa de Ulpiano, vão para essa obra. E aqui abrindo um parênteses, por coincidência, Rubens, olha só que interessante a coincidência. Os italianos, eles estão publicando hoje uma obra que eu fico chocado, eu preciso até gravar um vídeo para o meu canal que fale sobre ela. Estão publicando uma obra que vai se tornar um clássico absoluto, uma obra-chave, que é essa obra aqui. Scriptores Iuris Romani. O que eles fazem nessa obra? Eles ficam pegando jurisconsulto por jurisconsulto, e aqui são todas as obras de Quinto Múcio Scaevola, mas eles ficam pegando jurisconsulto por jurisconsulto e obra por obra, e fazendo uma edição, mas assim, é de tirar o fôlego, porque eles têm o texto latino, eles têm a tradução para o italiano, eles têm comentários, notas críticas, é uma obra, sinceramente, monumental. E sabe que coisa interessante? Nesta semana, agora, nesta última semana de julho, eu não tenho aqui porque acabou de sair, saiu na Itália o 8º volume dessa coleção com o primeiro volume de Ulpiano. E o primeiro volume de Ulpiano, As Institutas de Ulpiano. Então, olha que interessante, por coincidência, saiu agora, na Itália, uma belíssima... Eu não tive acesso ainda à versão física, só a fragmentos da versão em PDF, mas assim, eu conheço os outros 7 volumes, é uma obra... É uma coleção coordenada pelo Aldo Schiavone, grande pesquisador italiano, é excepcional, não há o que se comentar. E mais, se vocês quiserem mesmo, Institutas de Justiniano. Institutas de Justiniano são a verdadeira sistematização do direito justinianeu.
uma sistematização. Foi você que me perguntou, não foi, se o conteúdo ele coincidia com as institutas de Gaio? Foi você que perguntou lá atrás, né? Deixa eu até responder então para todos, que isso é importante. O conteúdo ele extrapola as institutas de Gaio. O que eu quero dizer com isso? Uma parte, não tudo, uma parte da parte material, tirando o processual, a essência de Gaio é reproduzida ipsis literis nas institutas de Justiniano, só que com muitos acréscimos. Então, ler as institutas de Justiniano, ler as institutas de Justiniano, vocês estão praticamente lendo além das institutas de Gaio. É o texto de Gaio mais um pouco. Não é 100% igual, por exemplo, abrindo um parênteses, na época justiniana não havia mais a distinção entre res mancipe e res nec mancipe, por exemplo, que é uma distinção chave, uma classificação das coisas fundamental ainda em época de Gaio. Então, é claro que eles excluíram isso. Mas o conteúdo, ele é muito semelhante, a tal ponto que na minha tradução, eu indico no texto em português e em latim, eu indico os trechos que são literalmente copiados de Gaio. E vocês se pegarem, tirando um momento inicial, vocês vão ver que as semelhanças são enormes. Tem trechos enormes copiados de Gaio. A semelhança, ela é muito grande. Então, acho que vale a pena ficar por ali. Com licença, professor. Posso fazer uma pergunta? Até duas. Quem que está falando? Eu não estou com a câmera ligada porque eu já estou de pijama. Não tem problema, mas qual é o seu nome? Aliás, Vitor? Falo de Portugal e aqui já tenho um horário mais avançado e, portanto, já estou me despedindo também. Professor, aproveitando essas referências todas à fidelidade dos textos originais dos jurisconsultos clássicos e o que se refletiu efetivamente no Corpus Juris Civilis, eu penso que existe potencialmente uma diferença substancial nesses fragmentos em virtude da pretensão de Triboniano e etc., de eliminar aqueles resquícios de paganismo, em virtude precisamente dessa transformação ou dessa adaptação para o cristianismo. E, da mesma forma, eu pensei em outras necessidades de adaptação dos textos originais, dos fragmentos originais. Então, o professor se refere agora a essa fidelidade ou a importância do Digesta como uma obra e das instituições como obras que, através das quais nós conhecemos os jurisconsultos clássicos, mas será que nós conhecemos? Até que ponto essas afirmações ou enfim, é mais ou menos por aí. Perfeito. A pergunta do Vitor me dá ensejo a falar várias questões muito interessantes. É Vitor, né? Vitor, não é isso? Isso, professor, Vitor. Perfeito. Então, eu te agradeço a pergunta. Deixa eu tentar falar duas questões que eu acho que eu posso extrair da pergunta que você fez. Quando eu traduzi agora as Institutas de Justiniano, eu fiz uma tradução. Eu não me preocupei só em traduzir. Eu me preocupei que a segunda parte da minha tradução em também reconstruir o texto latino. Então, eu fui muito além do que normalmente se faz. Então, eu não peguei, por exemplo, a edição Krieger, e que é a edição padrão das Institutas de Justiniano hoje, do alemão Paul Krieger, e reproduzi. Eu fui lendo linha por linha, trecho por trecho, peguei os principais manuscritos e tentei criticar aquele texto latino, tanto que o meu texto latino ele não coincide com nenhuma obra. E uma das referências, eu fiz várias comparações. Uma delas, que eu acabo não explorando tanto na minha tradução explicitamente, só abrindo parênteses, foi com as Institutas de Teófilo, mas isso não vou abrir um parênteses, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Mas as de Gaio eu tomei muito cuidado. Por quê? Porque o meu colega aqui da Universidade de São Paulo, ao mesmo tempo, estava traduzindo as Institutas de Gaio. Então, olha, isso daqui fui eu que escrevi. Eu que traduzi. Escrevi não. Quem escreveu foi Triboniano, na verdade, Teófilo e Doroteu.
Mas aqui fui eu que traduzi, Justiniano. Esse daqui foi o professor Dárcio Rodrigues, meu colega aqui em São Paulo, que traduziu, que são as Institutas de Gaio. Só que eu sabia de uma coisa, nós não conversamos sobre as traduções. Isso foi proposital da minha parte. Porque eu quero que... E o professor Dárcio é um latinista de mão cheia aqui em São Paulo. Porque eu quero que agora, com as duas publicadas, os alunos comparem. E está sendo divertidíssimo isso. Eu estou tendo debates muito interessantes com o professor Darcy. Eu quero ser confrontado com relação a isso. E porque eu sabia que ia ser provocador o negócio. Isso. Por quê? Porque a quantidade de trechos... E eu vou responder melhor a sua pergunta. A quantidade de trechos em que houve um aproveitamento ipsis litteris das Institutas de Gaio é estrondoso, assim, é muito grande. E eu fiz questão, mas eu vou responder a sua dúvida sobre o cristianismo e outras questões, que é muito importante, diga-se passagem, inclusive para as pessoas aqui do grupo, que talvez tenham esses interesses por conta da filosofia, isso é extremamente importante, eu quero aproveitar. Mas eu, inclusive, na minha tradução, eu fiz uma coisa que é interessante, eu acho. Eu indiquei eu não vou ter como mostrar, vocês não vão conseguir ver, acho que vocês não conseguem ver, vocês não vão conseguir ver. Veja nos meus vídeos, no meu canal do YouTube, eu reproduzo na série Paratitla muitos fragmentos. Repara que em muitos fragmentos tem um símbolozinho que é um traço assim, ó. Esse símbolo significa que aquele trecho é copiado das Institutas de Gaio. Pega a minha tradução, vê todos os textos copiados e me diz que não foi copiado muita coisa. Muita coisa foi copiada. Só que, presta atenção, tiveram que sim, o Vitor é perfeito, ele está certíssimo. Teve que haver adaptações. Teve que haver adaptações, em primeiro lugar, porque Gaio escreveu em meados do século II e Justiniano, com Justiniano, nós estamos no século VI. O direito mudou, independente de qualquer outra questão. Surgiram constituições imperiais que revogaram algumas normas, etc. Precisava haver uma mínima adaptação. E paralelo a isso, que aí é uma questão importantíssima que o Vitor mencionou, houve uma mudança de espírito com relação ao direito romano. E dentre os elementos que mais transformaram o direito romano, um dos mais importantes foi o cristianismo, que influenciou o direito romano em época posterior a Gaio. Perfeito. Aliás, só abrindo parênteses, Justiniano, nas Institutas Justiniano, ele começa as Institutas, isso que o Vitor falou é importante, ele começa as Institutas na Constituição Preliminar da seguinte forma: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina as Institutas na última linha, dizendo com o beneplácito de Deus. Então, não tem dúvida nenhuma de que o cristianismo estava por trás do direito romano. Só que o texto das Institutas, ele tende a uma objetividade maior. E ele procurou, ele tem um caráter um pouco mais universal. Então, essa influência do cristianismo, ela não aparece tão claramente no texto, ela aparece mais na interpretação à luz de outras fontes justinianeias. Por exemplo, Vitor, se você pegar o Códex e as novelas, nossa, principalmente as novelas, ali transborda o cristianismo. Mas nas Institutas parece um texto, mas não é, como você bem disse, parece um texto que não tem um fundo religioso, mas tem. Então, no caso das Institutas, a adaptação foi mais por via interpretativa, mas não no texto por si só. E fica o desafio, deixa o desafio, pega na minha edição e veja as marcações que eu faço
E você vai e pega, se quiser, as institutas em Portugal, você tem acesso certamente. Você é de Lisboa? Imagino que seja de Lisboa. Não, professor, eu sou do Porto. É do Porto. Eu não sei, bibliotecas no Porto eu já não conheço. Eu conheço a cidade do Porto, mas não conheço as bibliotecas. Eu nunca entrei numa faculdade de Direito no Porto, especificamente. Mas, por Professor, exemplo... então fica o convite. Portugal, além de tudo, é um país lindo. Mas, por exemplo, em Lisboa e Coimbra, que eu já dei aula, as bibliotecas, evidentemente, você tem acesso a um material que normalmente não se tem acesso aqui no Brasil, nas universidades públicas, e eu tenho certeza que no Porto você também teria, e depois do Porto para Coimbra não é uma distância de trem tão ruim assim. Pega as institutas e compara. Você vai ficar chocado com a semelhança. Normalmente isso passa pela maioria porque as traduções não indicam os pontos de semelhança. Mas se você sabe um pouco de latim? Sim, professor. Então faz o seguinte, pega no meu site, o bernardomorais.com, se você não tiver acesso, está lá no meu site, a versão em latim do Krüger, das Institutas de Justiniano. E repare nos símbolos, ele faz essas indicações de que textos são tirados ou não de Gaio. Ele faz essa referência. E você vai ver como tem muito mais do que você imagina. Ele vai além. As Institutas de Justiniano, para você ter uma ideia, para você ter é que as minhas têm as notas, mas para você ter uma ideia de extensão até visual, isso aqui Justiniano, isso aqui Gaio. As Institutas de Justinianos, calcule, eu nunca fiz esse cálculo, mas eu acredito que sejam uns 30% no mínimo mais extensas fisicamente do que as de Gaio. Então é claro que você vai ter muita coisa sem comparação com Gaio, mas olha, tem de semelhança muita coisa. Então não subestime essa conexão, mas o cristianismo ele não aparece claramente nas Institutas de Justiniano, mas ele está por trás por via interpretativa. Tá? Por conta do estilo, as institutas ela tenta trabalhar só com as categorias gerais, ela não e sistematizando. Então dá para fazer isso com um texto que se mantém mais ou menos uniforme ao longo dos séculos. Talvez você tenha acesso em Portugal a um trabalho maravilhoso de um italiano chamado Biondo Biondi, que se chama Il diritto romano cristiano. São 3 volumões. Dá uma olhada nessa obra. Você vai ver que quase todo o índice de fontes é essencialmente códex e novelas, não institutas. Porque é ali que aparece o cristianismo. É ali que aparece o cristianismo. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido, Vitor. Mas instiga. Absolutamente, professor. Agradeço imensamente. Estou à disposição. Aliás, até aproveitando, o Vitor fez essa pergunta. Rubens, me permita fazer um outro comentário interessante de contextualização de Ulpiano. Ulpiano viveu numa época muito interessante, que foi a época da Constituição de Antonino Caracalla. Essa Constituição de Antonino Caracalla, dá um Google depois, ela foi da época de Ulpiano. Por que ela é muito importante? Porque, para quem não conhece, a Constituição, a famosa chamada, é um dos temas mais estudados pelos romanistas, a famosa Constituição de Antonino Caracalla, ela estendeu a cidadania romana para quase todos os habitantes livres do Império Romano. Então, foi uma época em que até aproveitando algo que é diferente nas institutas de Gaio para Justiniano, só para aproveitar então o que o Vitor perguntou, por conta disso, na época de Ulpiano, aquelas distinções entre os estrangeiros diluíram, foram sumindo, porque a cidadania foi estendida para muitos habitantes. E era uma época em que isso era necessário, porque a maior parte dos habitantes era estrangeiro. Era um problema equivalente ao que nós tivemos
aqui no Brasil na época do Império com a primeira Constituição da República. Quem era brasileiro? Ali a Constituição da República nossa, eu não vou lembrar o artigo de cabeça. Quem se encontrava em território nacional até tal data e não se declarasse em sentido contrário, virava brasileiro. Não era o ius sanguinis. Bom, se fosse ius sanguinis, só seria brasileiro quem fosse descendente de índio, o que seria irônico. Qual é o problema? Havia mais estrangeiros do que nacionais, e isso enfraquece uma nação. Foi um momento de expansão dessa... Quando eu falo cidadania em Roma, equivale à nossa nacionalidade, expansão da nacionalidade romana. E aqui abrindo parênteses, caso que talvez fosse inclusive do próprio Ulpiano, porque o Ulpiano, aliás, é um dos motivos pelos quais ele é muito referido por Justiniano. Ele era do Império Romano do Oriente. Ele era da região ele nasceu, isso tem referência, tem fonte disso no Gesto, ele nasceu numa cidade onde hoje está a Síria. Então, talvez ele próprio não tivesse a nacionalidade, cidadania romana. É muito interessante. Depois, é claro que isso foi resolvido, até porque ele assumiu cargos elevadíssimos dentro da burocracia imperial ali do início do século III. Mas, enfim. Mas é muito interessante. Depois, olhem, a Constituição de Antonino Caracalla, ela mudou radicalmente o direito romano. É muito importante. Os romanistas gostam de estudar esse tema, ele é difícil. Ele parece que é simples, mas é difícil. O texto chegou até nós só com base num papiro. Foi bem essa época de Ulpiano. Esse também é um tema muito interessante. Aqui a gente vai desviar. Como eu estou falando, como eu disse, eu vou seguindo para onde vocês vão me direcionando. O importante para mim, e que eu torço, é que vocês estejam minimamente me entendendo, porque, como eu já disse, eu não sei, eu não conhecia vocês, então eu não quero, repito, nem ser superficial demais, nem eu não quero aprofundar demais, nem ser superficial, então vocês vão me dando o equilíbrio disso. Eu acho que alguém levantou a mão. Eu sou não sei quem que era. Leonardo, não é? O Leonardo vai falar? Não, ou não? Levantou a mão, não sei se vai. Acho que não, ele está quietinho. Enfim. Alguém teria alguma pergunta? O professor gostaria de continuar? Bom, acho que mais uns 10 minutos em respeito ao horário. Professor, tá bom? Por mim, eu estou completamente à disposição. Olha, fica uma dica. Eu até parei esse mês, porque eu tive uma série de problemas e estou com alguns projetos, mas eu vou retomar agora, logo, os vídeos lá do meu canal do YouTube. Então, quem tiver interesse, acompanhe lá no canal. Eu estou fazendo... Se vocês vão ler as institutas, na playlist Paratitla, vocês acham lá no meu canal, eu estou fazendo uma leitura das institutas. É uma leitura comentada das institutas. Eu já estou terminando, são 4 livros, eu estou terminando o livro primeiro, e até o final do ano, pelo menos o livro segundo eu termino. O livro segundo é interessantíssimo, porque tem a parte tem toda aquela parte inicial fantástica da classificação dos bens em geral, ali vai dar ensejo a alguns comentários, eu acho que divertidos, importantes, interessantes do direito romano. E também ali no meu site, eu não sei se vocês viram, eu estou montando uma biblioteca Open Access de direito romano, com livros que estão em domínio público. Então ali vocês têm as principais fontes em latim e grego do direito romano, traduções, é claro que eu não posso colocar todas, porque nem todas estão em domínio público, mas cá entre nós, o que tem ali, já dá para se instruir bastante. Manuais também importantes, eu estou começando a colocar alguns artigos, estou tentando construir uma biblioteca de acesso aberto
para que quem queira estudar direito romano e às vezes não tem acesso a uma biblioteca, consiga minimamente estudar a disciplina. Aqui também é uma diferença, eu até falei, respondendo a pergunta do Vitor, que se havia ou não bibliotecas boas ali no Porto, é claro que deve haver, Porto é das grandes cidades portuguesas, mas hoje em dia, pelo menos para ter uma base, o que importa é ter um computador com acesso à internet, que muito material útil se encontra disponível online. A pessoa precisa ter simplesmente vontade de querer aprender. Então dê uma olhadinha lá no meu site, que eu vou sempre colocando bastante material útil. Também para quem tiver interesse, semana que vem eu vou começar com a minha coluna Direito Romano Contemporâneo, num jornal online. Isso também eu vou dar notícia lá já dei notícia no Instagram, mas depois eu vou divulgar, eu vou fazer uma live na semana que vem para a inauguração dessa coluna. E também, para quem tiver interesse, eu vou lançar, daqui a um mês mais ou menos, um curso de Fundamentos de Direito Civil. Então, para quem tiver curiosidade, vá acompanhando ali no site, que vem todas essas notícias. E a última coisa... e um último comentário, então, já que deu tempo. Para aqueles que estudam latim, e, por exemplo, se aventuraram por essa tradução do Sciascia, fica um comentário meu. Eu não concordo com muitas opções que o Sciascia teve aqui nessa tradução. Se vocês pegarem, é uma tradução, eu imagino que essa edição da Edipo também seja bilíngue, a original é bilíngue. Ela em alguns trechos, eu acho que ele não foi muito feliz. E também lembrem-se que essa é uma tradução, a edição original, que é essa que está na minha mão, ela é de 1952. Então já estamos aqui uma distância de 70 anos, mas quase 70 anos, é muito tempo. As traduções evoluem, tá? As traduções evoluem, então cuidado com essa... o Gaetano Sciascia foi um grande professor, ele era professor de Roma, na verdade, que veio lecionar aqui em São Paulo na década de 50, ele foi um grande professor, mas essa tradução eu acho que ela só se sustenta diante da ausência de novas traduções das, entre aspas, regras de Ulpiano. Aqui também abri outro parênteses, isso também gera confusão. Gaetano Sciascia chama de regras de Ulpiano. Alguns autores simplesmente usam o termo em latim, tituli ex corpore Ulpiani. E para piorar ainda, só abrindo um parênteses, em 1926, um grande romanista chamado Schultz publicou uma edição crítica dessa obra, dando um outro nome para essa obra, como Epítome Ulpiani, que é como normalmente ela é referida pela romanística hoje. Às vezes vocês veem em obras a abreviatura UE, Ulpiani Epítome. Que obra é essa? É essa obra que são as regras de Ulpiano, mas aí epítome de Ulpiano. É um termo que esse autor, Schultz, em 1926, ele deu para essa obra e a romanística agora repete. Eu não sei por que, sinceramente, o Gaetano Sciascia, ele acabou optando por regras de Ulpiano. Não sei. Ele era um autor sério, era italiano, que estudou em Roma, então ele tinha acesso a material. Eu não sei por que ele não falou. Seria mais lógico chamar epítome de Ulpiano, em vez de regras de Ulpiano. Mas, então, quando vocês virem essas várias expressões, são sempre esse texto, que talvez não seja de Ulpiano. Ponto. Não sei se querem perguntar mais alguma coisa. Acho que aqui é a essência. Professor, da minha parte foi fantástico. Estava até conversando ali com o João e com o Rodrigo. A exposição foi muito didática mesmo, assim, foi deu para aprender muita coisa mesmo, condensou bastante da experiência que
assim, deu para conhecer, ter um panorama geral assim, do direito romano e foi muito legal, muito didático mesmo. A gente estava falando que o senhor tem uma didática impressionante e que foi muito legal mesmo a aula. Posso responder uma pergunta Por que eu vi favor, aqui por no favor. chat? A minha intenção era essa, de ser entendido. Fico feliz que tenham entendido. Das perguntas, eu acho que eu só não respondi uma aqui que eu vi agora Aqui o Vitor, até agradeço, ele colocou a data exata da Constituição de Antonino Caracalla, e uns minutinhos antes, o Leonardo perguntou qual seria a relação de Ulpiano com Papiniano. Acabei chegando agora, então não sei se já foi comentado. Na verdade, eu não comentei. Por que não sei exatamente, não sei da onde mas está correto. O Leonardo, da onde o Leonardo, ele puxou a conexão, mas ela é interessante pelo seguinte, lembra que eu falei da lei de citações do ano 426, que organizou que obras de que juristas, na verdade, quais juristas podiam ser citados no tribunal, entre aspas. Só, segundo essa lei, 5 juristas podiam ser citados. E dentre esses juristas, 2 eram, um era Ulpiano e o outro era Papiniano. Só que, olha que interessante, no caso de empate de opiniões, no caso de divergência, em igualdade, eu não tenho tempo de desenvolver, mas tem vídeo no site meu, ali quem quiser acesse e vê. Entra no bernardomoraes.com, tem vídeo, vocês vão achar isso. Tá melhor sistematizado do que no YouTube, vocês conseguem ver na minha própria página. Mas Papiniano predominava. Então, a partir de 426, até provavelmente antes, havia uma ênfase do pensamento de Papiniano. Só que olha que interessante, quem que eu disse que foi mais importante para a composição do digesto? O Piano, e não Papiniano. Então, na verdade, Justiniano ele quebra um pouco isso. E olha que interessante, o Justiniano, em 530, ele promulga uma norma que dá os parâmetros para a elaboração do digesto. Digesto, compilação da jurisprudência clássica. Então, o digesto é de 533. Então, 3 anos antes, Justiniano dá os parâmetros. Ele faz isso numa constituição chamada Deo Auctore. Para quem tem a tradução do Vasconcelos, eu vou ler a tradução dele, que eu não gosto tanto, mas tá na página 39, para quem quiser, mas isso tem em qualquer edição do digesto. Olha só o parágrafo 6º. Não desprezareis sem exame as anotações feitas às obras de Emílio Papiniano, tiradas dos escritos de Ulpiano e Paulo, e também de Marciano, e que até aqui não tinham valor algum, principalmente por causa da veneração para com Papiniano. E daí ele continua. Então olha que interessante. Justiniano, na prática, ele quer acabar com essa veneração de Papiniano, colocando todos os outros jurisconsultos em pé de igualdade. Só que na prática, ao fazer isso, ele usa muito mais o piano, então ele coloca num plano superior, na prática, o piano. Então, eu não sei exatamente se foi esse o sentido que o Leonardo quis, mas é interessante esse jogo. Até Justiniano, era Papiniano que na prática tinha uma relevância maior, uma importância maior. Mas com Justiniano não rebaixa para colocar abaixo, coloca no mesmo plano os 39 jurisconsultos citados no digesto. Só que na prática, o piano foi o mais empregado. Então é como se ele invertesse aqui essa relação. E nessa Constituição ele já deixa claro que isso deveria ser feito. É bem interessante. Então não sei se eu respondi a pergunta do Leonardo, mas eu pincelar, não sei se eu respondi a todas. Mas olha, isso também falaram,
para quem quer ler as regras de Ulpiano, essa introdução que o Sciascia faz à obra ali no comecinho é muito bem feita. Eu não concordo, mas isso é normal nas ciências. Eu não sou obrigado a concordar com o Sciascia, nem por isso eu digo que ele não é um bom autor. De repente o Sciascia que está correto. Existe uma incerteza mínima nesses estudos que tem um quê históricos, evidentemente. Tá? E para terminar, aqui uma coisa que eu tenho falado muito e vou insistir cada vez mais. Lembrem-se, não existe um direito romano. Há vários direitos romanos. O que eu chamo hoje, em 2021, de direito romano, não é a mesma coisa que Gaetano Sciascia chamava de direito romano na década de 50. Não é a mesma coisa que Windscheid chamava de direito romano no final do século XIX. Não é a mesma coisa que Savigny chamava de direito romano em meados do século XIX. Não é a mesma coisa que Cujasso chamava de direito romano no século XVI. Não é a mesma coisa, enfim. E dentro do que nós convencionamos chamar de direito romano, nós temos vários direitos romanos. Existe o direito romano da época de Ulpiano, que não é o mesmo direito romano de 100 anos depois, quando foi produzida essa obra, que não é o mesmo direito romano da época de Justiniano. É muito importante que vocês tenham essa perspectiva. Eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, citam o direito romano atual de Savigny e falam que aquilo é o direito romano. Não, aquilo é a leitura das fontes romanas feita para um fim específico por um grande civilista do século XIX. Puxa, Windscheid depois, que são papas do que se chama de pandectística, fizeram uma leitura diferente de Savigny. São leituras diferentes das mesmas fontes. E isso também acontece ao interno do romano. O direito das institutas de Justiniano não é igual ao direito das institutas de Gaio, embora haja uma grande coincidência de texto. Por quê? Porque a interpretação ela é diversa. Um pouco aqui também complementando a resposta que eu dei para o Vitor. O texto pode até ser igual, mas a interpretação é diferente. O direito romano justinianeu não coincide com esse direito romano do século II depois de Cristo. É outro direito romano. É claro que se complementam, é claro que há uma evolução, mas não é o mesmo. Por favor, tenham sempre essa percepção. E leiam criticamente autores, como, por exemplo, o que o Rubens citou para mim no começo, que tem uma tendência a simplesmente falar o direito romano. Não existiu o direito romano. Houve os direitos romanos. Vocês têm que ter essa percepção histórica. E só a partir dela que vocês vão realmente compreender o verdadeiro espírito de tudo isso que nós chamamos de direito romano. Aí o ponto final. Espero que eu tenha feito entender. Se alguém quiser, eu tenho um artigo que eu exploro um pouco essas questões que eu publiquei em Portugal no ano passado e que está no meu site na aba de artigos. História dogmática no estudo do direito romano, que eu faço uma análise da evolução do estudo do direito romano aqui na Universidade de São Paulo. Entrem lá no meu site, tem ali a aba Artigos Científicos, é o primeiro artigo, Dogmática História no Estudo do Direito Romano, a Experiência Didática Brasileira. Ali tem umas pinceladas dessa ideia, quando eu faço alguns comentários a um grande italiano que foi Riccardo Orestano. E ponto. Não sei se querem perguntar mais algo, Rubens, estou à disposição. Fenomenal, professor. Eu aqui perguntava a noite toda. Alguém... só realmente para uma indicação do senhor. O senhor disse que tem muita coincidência entre as institutas de Gaio e de Justiniano. O senhor também tinha me dito que a parte do processo civil em Gaio é um pouco mais desenvolvida do que Justiniano. E é outro processo civil. Vale a pena, de fato, eu sei que o senhor vai dizer que sim, obviamente, que o senhor é professor de direito romano, mas se fosse para ler, valeria, digamos assim, a pena ler primeiro Gaio, depois Justiniano, ou ler Justiniano?
se vocês conseguirem, valeria a pena ler os dois juntos. Juntos. Porque pelo seguinte, na minha edição, eu tomei um cuidado. Eu indico, em nota de rodapé, aí não vai dar para ver, ó, não sei se estão vendo aqui, eu indico aonde está onde estão, além de mostrar no texto o trecho exato que coincide, eu indico embaixo aonde está engaio. Então vocês, depois que pegarem o jeito com a numeração, vocês conseguem, por exemplo, não precisa ser a minha, do Dárcio, do professor Dárcio, pelo amor de Deus. Qualquer tradução que vocês tenham à disposição, por exemplo, tem a velha tradução do Alexandre Correia, Pai e Filho, que é num volume só as duas. Então valeria a pena você ir lendo uma, poxa, esse trecho também está em Gaio, vamos ler em Gaio, vamos tentar ver se há diferenças. Algumas diferenças vocês vão perceber na hora por conta das minhas chavezinhas que eu coloco em cima. Puxa, aqui ele pulou uma palavra. Por que ele pulou, por que ele inseriu? Vocês vão perceber na minha tradução as palavras que foram inseridas em alguns trechos. Aí vocês podem começar a especular entre vocês. Por que ele inseriu essa palavra? E daí vocês vão começar a perceber a evolução de alguns institutos. Se vocês querem brincar e vocês estão num grupo de estudos, eu faria uma análise comparativa disso. E se vocês querem brincar mais ainda, eu vou deixar uma provocação que vai ser um dos próximos vídeos meus do meu canal, assim que eu começar a voltar. Peguem o começo do livro segundo. Tem essa parte inicial, que é muito interessante, dos princípios, do que é o ius civile e o gentium, que é o ius naturale, que é muito interessante. Mas uma parte que eu acho fantástica é a parte da divisão das coisas, que é o começo do livro segundo das Institutas. Ali vocês vão ver algumas coincidências e algumas evoluções no direito, para o direito de Justiniano, com muitas diferenças para Gaio. E aqui, por exemplo, eu tenho defendido que começa a surgir em Justiniano, só para vocês sentirem, uma ideia do que hoje nós chamamos, eu estou forçando o termo atual, interesses difusos. Sabe aquele negócio? Interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos? Todo mundo diz que foi uma criação por conta da lei da ação civil pública, e daí ficam citando aquele autor italiano que fez aquele trabalho sobre acesso à justiça, agora me fugiu o nome, Capelletti, parece esse nome de massa. Capelletti, Mauro Capelletti. Famoso. Peguem e leiam criticamente Justiniano para ver se vocês não acham um paralelo muito interessante. Eu não vou ter tempo aqui de desenvolver. Eu acho muito curiosa a classificação que ele faz. Acompanhem lá no canal. Logo vai ter um vídeo meu a respeito disso, que eu vou tratar do que se chamava em Roma de bens públicos. Bens públicos. É isso. Mas eu tentaria fazer uma leitura paralela. Seguiremos essa sugestão aqui, portanto, no segundo semestre. Achei interessante, achei bem legal. Mas se for ler alguma, começa pela... Se for escolher uma, é de Justiniano, em primeiro lugar. Tá bom. Ela é mais fácil de ser lida. Ela é mais fácil, ela flui um pouco melhor. Perfeito, professor. Então, vamos agora já nos encerramentos, nos finalmente. Em primeiro lugar, vamos tirar uma foto para a gente colocar o agradecimento e o registro do evento nas nossas redes sociais. Então, quem quiser ficar famoso, aí que ligue a câmera, tá bom? Deixa eu abrir aqui, tirar o print. No 3. 1, 2, 3. Para foto o pessoal abre, olha só. Aí. Aí. Então, o professor Bernardo, olha, estava conversando ali, que nem eu falei, com o João, agora o André, que também é do grupo, conseguiu entrar depois, o Rodrigo também entrou depois, que participa, leu as regras e o piano também. Então, várias pessoas aqui que leram, a gente achou muito legal a exposição, foi muito didático, deu para ter um panorama geral do direito romano. Então, isso disse, professor, queria agradecer muito, muito mesmo o senhor, por estar aqui com a gente, está super empolgado, está respondendo as perguntas aqui, numa participação bem ativa.
e tenho certeza que quando a gente tem algum professor de fora que a gente convida, vem assim com essa energia, com toda essa alegria, falar que com a gente, isso motiva muita gente a continuar com os nossos estudos e tudo mais, né? Ainda mais com o farto material que o senhor tem ali, que nem se falou do site, do YouTube, traduziu ali as institutas. Acho que talvez fosse legal também agora o senhor traduzir as regras e o piano, mudar o título, fazer uma introdução, mas com notas e rodapé. Tenham calma, porque eu preciso sobreviver, mas eu tenho, na verdade, projetos mais ambiciosos do que esse. Eu tenho projetos mais ambiciosos. Quem me acompanha nas redes, eu acho que já até sabe quais são, mas eu tenho projetos mais ambiciosos que seriam inéditos em língua portuguesa e que eu acho que ajudariam mais o direito romano. Mas depois eu comento. Aguardamos ansiosos aqui, então. Mas é isso aí. Eu ainda tenho bastante tempo, se Deus me der saúde. Eu tenho, na Universidade de São Paulo, até a chamada compulsória, eu tenho mais 30 anos. Então, ainda tenho bastante chão pela frente. Se Deus quiser, aos pouquinhos as coisas vêm. Então, professor, obrigado mais uma vez. E espero que a gente possa contar com o senhor eventualmente, quem sabe, num evento presencial daqui a alguns meses, ou nem que seja virtual, para algum outro encontro de direito romano, direito civil. Espero que a gente possa se ver também agradecendo mais uma vez. Estou à disposição, tá bom? Tenho certeza. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.